Bate-bola final. J. Vasconcelos. Aproveite para deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Bate-bola final começando aqui na Torcida K. Eu aproveito para chamar ao microfone Hugo do Vale para analisar esse empate amargo da equipe do Ceará dentro de casa, Hugo. Eu acho que é um significado, né, ou uma tradução muito feliz, essa que você falou, né, amargo. Amargo porque é a segunda chance que o Ceará tem dentro de casa contra um adversário direto na competição e nas pretensões do Campeonato Brasileiro e desperdiça. Desperdiça mesmo vindo com uma proposta de jogo interessante, diferente, sem ter tempo para treinar, né, mas dentro daquilo que a gente tem de possibilidades dentro do Ceará pelos jogadores que tem, né? O Ceará hoje que veio com uma proposta de 3 zagueiros, lançando mais os seus 2 alas, né, que é Nino Paraíba e Vitor Luiz. São 2 jogadores que chegam muito bem à frente, chegaram, né, bem à frente, se unindo ali a Vinícius, a Mendonça, né, jogadores que são afeitos de articulação. Colocou ali o Guilherme Castilho para saída de bola, né, o Richardson ali à frente da zaga, mas é um time com ansiedade, né, um time que está desesperado para poder sair dessa situação. Só que futebol, não só no futebol, mas todo em qualquer situação profissional que você tem que manter o equilíbrio. É o que falta para o Ceará. Concentração, comprometimento, e isso tem que vir dos principais jogadores e do principal articulador, que é o treinador. Eu acho que o Lúcio hoje, muito bem sóbrio, né, na beira do gramado, orientando os seus jogadores, vibrando com os seus jogadores, mas faltou, né, a participação do principal jogador da equipe. É um jogador que já vem há algum tempo muito descontrolado dentro da partida, discutindo com o torcedor, dando satisfação ao torcedor. Um dado importante, o Vinícius tem mais cartões amarelos do que gols. Isso é preocupante. É um dado preocupante para o principal jogador do time, né? O principal salário do time, a principal imagem do time, o candidato a ídolo do Ceará, e que hoje, né, foi expulso com 14 minutos do segundo tempo e no momento que o Ceará faz 1-0. Então, isso vai na contramão do que o Ceará precisa. O treinador vem fazendo um trabalho chegando depois de 3 treinadores que passaram pelo Ceará. É uma nova filosofia, num jogo difícil, num jogo importante. Então, amargo o resultado. Amargo também é a situação do Ceará, que agora sai para jogar contra o Atlético Mineiro, que é um time que está tendo que dar satisfação para o torcedor, já que não tem mais chances de ser campeão brasileiro, e foi formado um time para isso. Pode acontecer um resultado diferente? Pode, mas é contando com menos 3 pontos que o Ceará vai sair daqui para depois voltar para casa e ter a mesma expectativa que teve nesses 2 últimos jogos. Então, péssimo resultado para o Ceará, é um empate, por mais que se fosse numa situação de jogo onde o Ceará estivesse bem dentro da competição, poderia-se dizer que o empate foi bom porque um jogador a menos. Mas diante de tudo, é mais um resultado ruim para a equipe do Ceará, que luta aí ainda contra o rebaixamento. Muito bem. E você, Betão? Sua análise do jogo de hoje, um empate podemos ver como um empate com sabor de derrota? Um sabor de derrota com cara de empate é difícil, mas um empate com sabor de derrota, com toda certeza, porque já aumenta a sequência o jejum de vitórias, né, na competição. Como o Hugo falou, tem a próxima partida contra o Atlético Mineiro, que, né, já expulsou uma reação, porque venceu o Fluminense na rodada passada. Vai estar sem o Mendonça e sem o Vina, que são seus 2 principais jogadores, os 2 por suspensão, o Vina que foi expulso de maneira infantil e o Mendonça que levou o 3º amarelo. E a prova dessa falta de tranquilidade, a falta de concentração, e muitas vezes essa falta de concentração, além de levar a nervosismo e faltas mais duras, mas também a erros de posicionamento que também levam cartão, é que o Ceará, com os cartões já computando os cartões de hoje, em 30 jogos, ele tem 98 cartões amarelos e ele tem 9 vermelhos. Então, assim, é disparadamente o time mais indisciplinado do campeonato.
E isso não ajuda esse momento, só reforça o que o Hugo falou, da falta de tranquilidade, uma falta de responsabilidade também com o torcedor, porque além de tudo, a gente tem que entender que dentro da circunstância, né, de todo esse mau desempenho do Ceará, ainda teve o que eu acho, assim, pela situação, um público bom na Arena Castelão, mas eu digo pela situação. E a torcida cada vez mais, por mais que tenha que apoiar, ela tem todo o direito também de não querer mais ir aos jogos. Porque é um desrespeito de jogo sim, jogo também dos jogadores, é um desrespeito também da própria diretoria, que tem tido diversos problemas. Então, assim, infelizmente não é só o jogo de hoje. E a sequência, né, para deixar mais nervosa essa sequência do Ceará, depois do jogo contra o Atlético Mineiro, é um confronto direto contra o Cuiabá. Cuiabá, que é uma equipe também muito difícil de se jogar e que, né, vai estar jogando a vida aqui na Arena Castelão daqui a 2 rodadas. Muito bem, aproveite e deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e vem torcer junto com a Torcida K, o seu maior e a sua melhor plataforma de esportes da internet. Os melhores e os piores do jogo. Raio-X da Torcida K. Hora do Raio-X, e aí eu aproveito para perguntar aos amigos Hugo do Vale e o Betão quem foi o melhor jogador na partida na análise de vocês, porque o pior acredito que seremos unânimes. E aí, Hugo? Pois é, cara, por parte do Ceará, desculpa, eu gostei muito do Guilherme Castilho. Esse é um jogador que me agrada bastante, né? É um jogador muito consciente, é um jogador que mostra garra, determinação, comprometimento. Apesar do Nino Paraíba também ter jogado muita bola hoje, né, eu vou ficar com o Guilherme Castilho como o melhor da partida. O meu destaque positivo eu vou dar também para o Guilherme Castilho, vou até aproveitar e ir com o Hugo nessa. Eu acho que o Guilherme Castilho ele mostra também, além da qualidade em campo, um incômodo com a situação. E não é a primeira vez nessa partida também, ele chamou a atenção dos companheiros na questão de foco, de comprometimento, de tentar tirar o companheiro de uma discussão desnecessária. Então, assim, ele mostra muito também esse comprometimento, tanto nessa como nas outras partidas, além de ter jogado bem hoje. Eu vou fazer uma menção honrosa ao Davi Ricardo, que entrou numa situação complicada, seu segundo jogo só profissional, e mesmo assim ele conseguiu, dentro de toda essa situação, dentro do contexto, pelo lado dele, o Ceará não teve tantos problemas, né? O gol acabou saindo pelo outro lado da zaga, e então vou também fazer essa menção honrosa como positivo. E o pior jogador do jogo de hoje, meus caros? Pode ser em coro, não? Podemos combinar, né? 1, 2, 3, né? Mas, brincadeiras à parte, cara, eu acho que é muito preocupante essa situação. Eu acho que a diretoria do Ceará, a própria comissão técnica do Ceará, o Vinícius também, acho que chegou o momento de sentar, conversar. Eu afastaria o jogador. Depois de uma atitude como essa, não dá para poder você fechar os olhos, né, para o comportamento do principal jogador, o principal salário da equipe, o cara que é para ser um modelo, o cara que muita gente o tem como ídolo. Uma atitude como essa de hoje é, no mínimo, um afastamento aí pro Vinícius, que acho que pode até fazer uma boa pro Ceará, até um bem pro Ceará, né? Talvez até a presença do Vinícius faça com que outros jogadores fiquem mais comedidos, o Ceará não passe a ser um time mais coletivo, jogue em função das reclamações do Vinícius, que a gente já viu reclamar com os próprios jogadores, né? Então, há males que vem para o bem. Como o Hugo já falou muitas das coisas que eu concordo. Eu acho que a questão do afastamento é um ponto assim que tem que ser muito bem conversado dentro, né? Eu acho que é uma coisa acima, né?
mas que desde o jogo passado já tem sido complicado, porque fez o gol praticamente de honra pelo final de jogo que era, e cobrou a torcida, né? O Vina não parece equilibrado, não tem mostrado essa liderança, tanto técnica como emocional. Acredito, e a gente comentou isso, né? O Jota comentou da questão da parada naquele momento, né? Se era bom ou ruim pro Ceará no jogo, e ficou, não foi nem ruim, né? Foi horroroso, porque o Vina começou a discutir com os jogadores do Goiás, tomou amarelo por isso, e começou a bater boca com o árbitro e foi expulso. Então, assim, disparadamente o pior da partida, e eu acho que o Vina tem que entender a situação, ler melhor a situação e amadurecer. Não parece o Vina que em entrevistas há um mês atrás falava que era um jogador mais maduro. Parece que depois daquela entrevista, parece que esqueceu, né? Ou realmente não estava, né? Estava apenas jogando para a torcida, porque maturidade passa muito longe do comportamento do Vina, tanto hoje como na temporada. Muito bem, por aqui no nosso raio-x do jogo, Ceará 1, Goiás 1.